Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês nesta aula. Vamos lá descobrir qual o objeto de conhecimento, olha lá, revisão e avaliação, na nossa aula 6. E agora, todos estão convidados para assistir. Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha onde estamos, no nosso barco do conhecimento. A nossa conversa hoje é a nossa revisão, com base no que tudo nós que estudamos, estamos aqui no nosso barco. Vamos lá relembrar quais os temas estudados? Vejam aí. Na nossa revisão, estudamos sobre o movimento circular e uniforme e uniformemente variados, ou seja, nós estudamos o MC, o MU e o MUV, com seus conceitos e equações. E estudamos também princípio de Arquimedes, enunciado e aplicações no cotidiano, princípio de Pascal, enunciado e aplicações no cotidiano, principalmente aí a prensa hidráulica com o elevador hidráulico. Aí, com base nisso, que lembramos aí os assuntos que nós vimos aí, vamos relembrar quais os conceitos aí dos tipos de movimento. Vejam aí. Olha só, temos aí os tipos de movimento. Você tem aí o primeiro. Aliás, esses tipos de movimento são os principais, como temos aqui o primeiro, ó. Movimento retilíneo uniforme, também conhecido com o MRU. Ou ainda, né, você pode estar se perguntando, mas professora, mas se não vier essa palavra retilíneo, se não vier, você já sabe que vai ser o quê? O MU. Logo, qual é a principal característica aí desse movimento? É a velocidade constante. E você lembra também que quando falamos do movimento retilíneo uniforme, aparece essa palavra aqui, ó, uniforme. Na escola, no trabalho, nós temos uma farda. E essa farda depende muito qual seja. E na física também ocorre isso. Só que, para esse movimento uniforme, a farda é a velocidade constante. Então, em todo movimento eu tenho uma velocidade constante. Trouxe também um exemplo que envolve aqui a bicicleta. Andando em linha reta, logo linha reta quer dizer o quê? Retilíneo, sem acelerar ou frear. Logo, eu tenho aí o movimento retilíneo uniforme. 2. Outro tipo de movimento que estudamos também foi o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Aí você também pode estar se perguntando, professora, mas se não vier a palavra retilíneo, quer dizer o quê? Você vai usar o MUV. Logo, é o movimento uniformemente variado. E qual é a principal característica? Você tem aqui que a velocidade muda, ou seja, ela é variável e aparece agora esta grandeza, acelerar, e eu também posso dizer que ela vai desacelerar. Um exemplo para o movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho aqui que um carro que sai do sinal, né, vamos dizer que ele está parado em um sinal, esse sinal de trânsito, e começa a acelerar. Observem aí que a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado significa o quê? Que a velocidade muda no decorrer do tempo. Vejam que nós estudamos também outro tipo de movimento. Qual é? É o terceiro aqui, que é conhecido como movimento circular. O nome já está dizendo círculo. Logo, este movimento você tem que a trajetória em forma de círculo. E o exemplo mais comum para nós é o quê? As pás de um ventilador ligado. Já o quarto
tipo de movimento, também conhecido como movimento oscilatório, que ele representa o vai e volta, como um pêndulo. Logo, temos aqui um exemplo que envolve aí um balanço no parque. Vejam que nós temos aí esses 4 principais tipos de movimento. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, você tem o movimento circular e o movimento oscilatório. Depois disso, né, vejam que nós estamos saindo aí, no caso, né, estamos saindo da parte que envolve a mecânica, a cinemática, e estudamos também algo muito importante, que envolve, muitas das vezes, nós falamos aqui e nós não percebemos como é importante falarmos da água e também dos líquidos. E estudamos também um assunto muito importante, que é a hidrostática. Vejam, a hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos, tanto líquido como os gasosos, em repouso. Quer dizer o quê? Repouso quer dizer que ele está parado, ou seja, que não estejam em escoamento, que quer dizer movimento. Então, a hidrostática quer dizer hidro, né? Se coloca aí como água ou líquido, estática porque ele está parado. Logo, essa é a definição hidrostática. Hidrostática é a parte da física que estuda fluidos em repouso, ou seja, que não estejam em escoamento, que é o movimento. Aí, depois que estudamos a hidrostática, escolhemos o assunto que nós estudamos principalmente, que é chamado de princípio de Pascal. Vejam, falamos aqui do princípio de Pascal, conhecido também como lei de Pascal. O que ele representa aqui? Essa lei de Pascal, ou o princípio de Pascal, é o princípio físico elaborado pelo físico e matemático francês Blaise Pascal. E que ele foi um filósofo e místico. Teve uma das afirmações mais pronunciadas pela humanidade nos séculos posteriores. Vejam aí. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O que significa dizer isso? Que estabelece que a alteração de pressão... Opa, já apareceu aí uma palavra muito importante, olha lá, pressão. Então, aqui eu sei que temos uma letra P. Produzida em um fluido em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do seu recipiente. Então, vejam aí que ele falou aí para nós que esse princípio ele é fundamental. E ele colocou ainda que a pressão aplicada em um ponto de um líquido, como nós falamos, na hidrostática estamos falando de líquidos parados, em repouso. A pressão aplicada em um ponto do líquido é transmitida igualmente para todos os pontos do líquido. Como o princípio de Pascal envolve aí a pressão. Quem é a pressão? É uma razão entre a força sobre a área. Então, vamos guardar isso aqui para depois aplicarmos principalmente na equação fundamental. Para o princípio de Pascal, você tem aqui a variação de pressão. Olha lá aquela fórmula aqui, a fórmula pressão é igual a força sobre a área aplicada. Aí eu tenho uma variação de pressão em qualquer ponto de um fluido em repouso, em um recipiente, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Aí eu tenho aqui o princípio de Pascal. Pressão 1 e a pressão 2. Lembrando, quem é a pressão 1? Vai ser a força 1
sobre a área 1. E quem é a pressão 2? Força 2 sobre a área 2. Aí, com base nisso, você tem aqui, ó, esta imagem, que representa muito bem o princípio de Pascal. Vejam aí, você tem nesta área aí, você tem o seguinte, nesse caso aí, ó, eu tenho as grandezas principais que envolvem, você tem aí, eu tenho a força 1. Quem é a força 1? É a força aplicada no pistão de entrada, aqui. E tenho a área 1, também conhecida como a área do pistão de entrada. Então, percebam aqui que é como eu estivesse empurrando esse tipo de exemplo para o princípio de Pascal. Depois, do outro lado, você tem aqui a força 2, que é a força aplicada no pistão de saída. E quem é a área 2? A área 2 é a área do pistão de saída. E com base nisso, nós temos o seguinte, ó. Você tem um exemplo, como falamos, é um elevador hidráulico. E ele funciona principalmente aonde ele é aplicado, onde nós podemos ver esse tipo de exemplo para o princípio de Pascal. Na oficina mecânica, um pequeno esforço em um pistão, como nós estamos vendo aqui, que está representando, em um pistão move grandes pesos. Outro exemplo é o freio hidráulico de carro. Você pisa no pedal e a força se espalha pelo líquido nos canos, fazendo que os freios funcionarem. Ou seja, esses exemplos, elevador hidráulico, freio hidráulico, você tem aí. E, por último, nós temos a prensa hidráulica, usada para comprimir coisas como, por exemplo, o papelão ou sucata. Então, vejam que temos aí 3 exemplos principais para o princípio de Pascal. O elevador hidráulico, o freio hidráulico e a prensa hidráulica. Vejam aí como nós temos principais exemplos aí envolvidos no cotidiano. Aí, com base nesses exemplos, nós temos o seguinte, ó, o princípio enunciado por Pascal, que ele é um físico e matemático francês, conhecido aí, no caso, este assunto muito importante como princípio de Pascal, tem pela seguinte definição: o acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido e também às paredes do recipiente onde está contido. Aí, com base no princípio de Pascal, nós temos um exemplo envolvendo força 1 para área 1, assim como força 2 para área 2. Vamos lá aplicar. Olha só. Neste exemplo, CMEAN 2025, em uma oficina mecânica, olha só, uma prensa hidráulica é usada para levantar carros. Essa prensa possui 2 êmbolos. Aí você já pode ficar... 2 êmbolos. Pistões. Já sei, tem a ver com a área. O menor, onde o mecânico aplica a força com a mão, e o maior, onde o carro fica apoiado. Então, neste caso, eu já sei que esta força maior é a de saída, logo é o F2. Onde o carro fica apoiado, sabendo que a área do êmbolo maior é o dobro. Olha só o que ele está nos mostrando, que a área do êmbolo ou pistão maior é o dobro da área do menor. Ou seja, a área 1 vai ser A e a área 2 é o dobro, então é 2 vezes A.
O carro exerce uma força N sobre o êmbolo maior. E a pergunta que eu trago para vocês é: qual deve ser a força aplicada no êmbolo menor para levantar o carro? Então, esta pergunta aqui vem nos mostrar o que eu estou pedindo. Olha só. Então, uma prensa, e aqui para reforçar, uma prensa hidráulica possui êmbolos de áreas. Olha só, então vamos escrever os dados. O que ele quer saber? Ele quer saber a força 1. Não é isto? Sabendo que a área 1 vale A. E a área 2 será 2 vezes A. E o objeto, ele tem aqui uma força F2 vale 600 newtons. Muito bem. Aí você tem, ó, vejam. Aí, olha só, muito bem, os dados estão corretos. Força 1, a força de entrada. Força 2 vai ser a de saída. A área 1 vale A e a área 2, 2 vezes A. Muito bem. Depois que eu li a questão, agora vamos substituir esses valores. Vejam aí aonde a gente vai usar. Vamos usar pelo princípio de Pascal. F1 está para área 1, assim como F2 está para área 2. Muito bem. E agora nós vamos substituir os valores. Vamos lá? Aí temos aqui, ó. Só que agora nós temos aqui, ó, por meio do princípio de Pascal, temos ou teremos aqui a equação. Força 1 está para a área 1, assim como a força 2 está para a área 2. Aí nós temos, substituindo os dados na equação, nós temos. Aí depois a gente olha a nossa resposta. Aí você tem aqui, ó. Aí você tem, substituindo os valores, eu tenho força 1, é o que eu procuro, sobre área 1, quanto vale a área 1, A, que será igual à força 2, 600, dividido pelo dobro da área 2, que vale 2A. Aí, aqui a gente já sabe, né, que como este A, desta primeira parte com a segunda, eu vou cancelar, ó, que resulta em... Aí você tem força 1 vai ser igual 600 dividido por 2. Então, o valor que eu procuro será F1 vai ser igual a 300 newtons. Aí você tem, vejam, indo, aliás, para a resolução, vamos ver. F1, ok. F1, A cancela com o outro A, resulta em F1 vale 300 newtons. Muito bem, pessoal. Então, percebam aí que foram estes assuntos mais importantes utilizados aqui. Claro que existem outros, mas nesse momento a gente vai nos atentar para o princípio de Pascal. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e até mais.